tá no ópio como droguinha. Fuma aqui. Mas eu senti. Por isso que eu queria que o Paulo só porque o pessoal aqui é de humanas. Eu queria que o Só Paulo porque o pessoal aqui é de humanas, ele quer falar de ópio. É, de humanas aqui. O que o Marx fez foi olhar no desenvolvimento histórico do cristianismo, analisar os efeitos e disso. ver como o cristianismo ele sempre assumiu uma postura hegemônica de poder. E como depois ali do século IV, com a questão da relação com Roma, é muito difícil não pensar na cristandade como o elemento poderoso mais ao lado dominante financeiro, lado político, em todas as esferas. Tem católico que se finge protestante, assina um édito, depois o outro revoga. Então é uma treta o tempo inteiro na França, é tudo pautado pela questão da religião. De alguma forma, as coisas diferentes elas aconteceram no século XIX. Deus morreu no século XIX. Explica isso melhor, antes que eu perca todos os patrocinadores desse podcast. Eu tava achando falta da polêmica até agora. Tava de boa. Estão criticando uma religião, um Deus que morreu. Eles estão numa sociedade que vai gerar o que gerou. Então vai gerar uma Alemanha, vai gerar tudo o que gerou e que a gente viu que gerou. Principalmente começo do século XX. De volta mais uma vez de novo, again. Podcast local, fazendo conexões e curtando distância. Hoje mais do que nunca, polêmico. Meu nome é Marcos Botelho e eu estou comendo esta carne. Eu sei que ela não existe, mas eu adoro comê-la. Que loucura. Eu sou o Edu Molina, estamos aqui mais uma vez para um podcast para discutir um tema que vai dar o que falar. E eu já quero falar de cara, o que seria o ópio na sociedade atual? Eu sou o Gustavo da Hora e eu queria fazer uma pergunta: se, por acaso, religião é o ópio do povo, se isso parece com algo que a gente vive hoje. Copiou minha pergunta. É a mesma pergunta do Edu, só que de forma diferente. Meu nome é Lucas Barbosa e eu quero talvez mostrar que o Marx era um bom crente. O Marx, já... Começou bem. Exatamente, meus amigos, vamos discutir o texto famoso, o polêmico, grande texto de Marx, o ópio do povo, Que nem existe com esse nome. Que ele nunca disse. Ele nunca disse ou disse. E vamos discutir tudo isso e muito mais depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. É seu Renato. Mais uma semana. Polêmica dessa vez. Será que vai trazer muito haters, meu amigo? Será? Minha pergunta é: quantos haters vão vir? O ópio dos podcasts. O podcast vai se tornar o ópio do povo. Marx não vai estar aqui pra ver isso. Você sabe, né, que o Lucas, né, mano? O Lucas, a gente vai dando trela pro Lucas, né? O nosso convidado aí, mais esquerda, né? Aí tem uma hora ali que ele começa a falar que o Marx, assim, ele é rígido com os ricos e generoso com os pobres. Eu quase pensei que ele ia falar que ele foi crucificado pelos pobres. Isso é muito legal, a gente poder discutir a literatura, né? E não o mito, né? O mito Marx, né? Aquele odiado, os canalhas, né? Mas o que temos de avisos, né? Temos 2 avisos para esse podcast, meu amigo, que pagam as contas, já que o pessoal ouve de graça, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Vai acabar a mamata. O primeiro que é só um lembrete que dia 5 de dezembro nós vamos ter o nosso webinário. O webinário Masterclass, né? Que é o pessoal que gosta de ter. Se é em inglês já tá certo, né? Para quem quer ouvir um pouco da história da Glocal, como ela surgiu e como as histórias boas que deram certo, as histórias que não deram certo da Glocal. E para quem quer começar um movimento parecido ou uma Glocal na sua cidade e quer ouvir isso de graça,
dia 5 de dezembro à noite. Então se inscreva no nosso site, Isso Renato. aí, glocal.org.br, já vai pular o pop-up lá para você se inscrever e receber as informações para esse webinário no dia 5 de dezembro, não é isso? E o segundo recado, Renato, você sabe que a gente tem a nossa aceleradora social da Glocal, em parceria com a Comunidade da Vila, uma igreja presbiteriana aqui em São Paulo, e a gente decidiu abrir as portas e conversar com pastores e missionários que estão incomodados de verem a sua igreja vazia durante a semana, mas estão localizados num bom lugar da cidade. Então, no dia 26, 27 e 28 de novembro, a gente abriu as portas da aceleradora Glocal e a gente vai fazer uma imersão, um bate-papo com pastores e líderes de igreja que querem fazer igreja com aceleração social. Então, a gente abriu inscrição para essa imersão, são 12 vagas, e já foram preenchidas essas inscrições. Mas por que a gente está falando aqui, Renato? Se você tem esse interesse de pegar a sua igreja, conhecer esse case, tem sido muito legal como a gente usou a igreja para ser uma aceleradora social. O nosso objetivo é fazer isso no Brasil todo, pegar igrejas e usar toda a estrutura durante a semana para acelerar ONGs, acelerar projetos sociais. E se você quer, entra no nosso Instagram, Glocal Oficial, se inscreva, porque a gente vai ter um por semestre. E aí você já entra na fila para ser avisado numa próxima, entendeu? Nessa agora já não dá mais, porque a gente teve, em menos de 12 horas, a gente teve 20 e poucas inscrições. Nossa. Mas numa próxima você vai poder entrar nessa fila aí e a gente vai poder conversar com você. Vai ser um tempo muito gostoso e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o reino de Deus transformando esse Brasilzão, né? E além da estrutura, a igreja tem obrigação, por vocação, de impactar a cidade, né? Exatamente. Vamos ver um pouquinho mais do que a religião não deve fazer. Bom podcast a todo mundo, gente. Oi pessoal, aqui é a Laura Miguel e eu vou ler para vocês uma parte da introdução da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrita pelo Marx. Na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. A existência profana do erro está comprometida depois que sua Celestial Oratio pro Aris et Focis, oração pelo lar e pelo ócio, foi refutada. O homem, que na realidade fantástica do céu, onde procurava um super-homem, encontrou apenas o reflexo de si mesmo, já não será tentado a encontrar apenas a aparência de si, o inumano, lá onde procura e tem de procurar sua autêntica realidade. Este é o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião não faz o homem. E a religião é, de fato, a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo, ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. E esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, o seu point d'honneur, ponto de honra, espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação e de justificação. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo.
Como é que a gente vai começar esse podcast? Vamos começar com o Edu, pra gente não ser tão escandalizador logo no começo. Eu vou deixar o Lucas para daqui a pouco. Edu, você fala um pouquinho... Como é que a gente chegando nesse texto, o livro, o tratado, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, quando Marx decide escrever e comentar Hegel. E para não ser tão chato, você que é um professor de história, fala do jeito que você falaria para os seus alunos. Conte um pouquinho como a gente chega nessa fase de Marx, de Karl Marx. In the middle, everyone. Cara, eu só quero dizer o seguinte, um dia esse programa vai ser transmitido ao vivo. Vocês vão dar muita risada e vão ver algumas coisas impressionantes que a gente vê aqui. Alguns absurdos que a gente vê aqui. Só a gente vê, cara. Mas é interessante pra gente contextualizar isso historicamente, pra poder entender, né, o porquê que o Marx faz isso. Então, se é como eu falaria com os meus alunos, então a gente já diria o seguinte, pra você conhecer alguma coisa, você tem que fazer uma retrospectiva histórica. Então, rapidamente... Isso é fruto de um trabalho que vem do iluminismo. Daria para colocar o Marx como um desses pensadores iluministas. E o iluminismo a gente pode resumir em 5 pontos, né? Um conjunto de ideias que vai defender o progresso da humanidade. Afinal de contas, estamos vivendo um período de um absolutismo intenso na Europa. Eles defendem que a fonte desse progresso é a razão. Então aqui você vai fazer uma ruptura com todas as tradições e fanatismos que a própria igreja coloca. E isso é muito intenso no absolutismo francês, tanto que vai ser um dos grandes espelhos para o Marx quando ele vai discutir essas questões todas. A gente tem que entender que vai querer contemplar agora as outras classes, dentre elas, né, o indivíduo como um todo e a burguesia, porque o absolutismo exclui. O absolutismo é basicamente o alto clero e a nobreza que tem algum tipo de privilégio. Ele vai defender a criação de um governo que não tem base divina, é um governo construído a partir dos elementos da sociedade, né? E ele vai defender esse governo a partir de um justnaturalismo, que seria os indivíduos têm os seus direitos garantidos através de alguma constituição, de alguma lei, de alguma legalidade, que vai ser algo justo para toda a sociedade. Então esse é o ser humano sendo iluminado por ele mesmo, a luz voltando para ele mesmo e tirando o foco do divino. Seria isso? Seria isso, né? O absolutismo, né, quando ele vem com muita força na Europa, e a gente pode observar o caso, por exemplo, ali da França, que vai passar por algumas dinastias complicadas, como a dinastia dos Valois, que tem guerras religiosas absurdas ali, que envolvem os protestantes, os huguenotes ali, com os católicos. Tem rei que é protestante que vira católico, tem católico que se finge de protestante, assina um édito, depois o outro revoga. Então é uma treta o tempo inteiro na França, é tudo pautado pela questão da religião. Então o iluminismo vai vir para romper essa perspectiva, e trazer as coisas mais pro chão. Então vamos deixar a religião de lado, vamos largar um pouco o Jacques Bossuet com o direito divino dos reis e vamos, assim, pensar naquilo que vai ser mais prático, né, para a sociedade a partir de então. E a Revolução Francesa é o resultado disso. Na Inglaterra você tem a Revolução Gloriosa. Os brasileiros não deixaram muito direito divino dos reis, dos presidentes, dos governantes, né? Não. Inclusive tem uma certa bancada ali que ainda insiste. Insiste. E não pegar em reforma nenhuma e nada. Mas tudo bem. As coisas são muito suscetíveis. Eu tenho uma pergunta antes da gente entrar no século XVIII, tá Marcos. Século XVIII. Alguém já experimentou ópio? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Essa não é uma boa pergunta. Não é uma boa? Opiáceos, mas eu quero dizer uma coisa. Tipos de anestesia. Eu fui fazer um exame de colo e, cara, me deram uma droga que foi uma das melhores coisas que eu experimentei na minha vida. E eu, aos 40 anos, eu posso dizer isso. Mano, foi uma das melhores coisas. Me disseram que era a mesma droga que o Michael Jackson usava antes de dormir, que foi o que levou ele à morte. Nunca ninguém fez a coloscopia lá, aquela parada? Se fez, não vai revelar. Só eu que tô nessa vulnerabilidade. Só eu que tô nessa vulnerabilidade assim, nesse nível. Agora, inclusive, a gente consegue entender um pouco mais o Marcos. Mas, agora eu entendi o ópio, assim. A gente chega assim numa parada que, se esse é o ópio do povo, eu tô quase dentro aí. Então vamos lá.
fumo aqui e tomo Voltando chá. ao Fumo momento aqui sério, e porque a gente tomo- tem que jogar umas dessas, senão vai ficar muito... bom, foi muito só uma chato, brincadeira. Foi só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Tá filmando? Tá filmando minhas aspas? Mas assim, nesse contexto iluminista, surge esse cara. Ele era judeu? Conta um pouquinho mais sobre ele, Lucas, você que é do fã-clube. Bom, o Marx vem de uma origem judaica, sim. A relação dele com a religião é uma relação bem especial. Normalmente o pessoal acaba pensando que o Marx ele tá sempre se preocupando demais com essa coisa de destruir a religião, assim, né? E esse é um ponto legal, assim, para pensar nesse texto aí, né, da crítica da filosofia do direito de Hegel, uma introdução, né? Esse é o nome. A gente tem um problema com o Marx, né? Porque ele não era criativo para dar os nomes. Então aquele título que foi falado no começo, O Ópio do Povo, não é esse o título, então? Não existe. Deveria ser. Se eu fosse um marqueteiro de Marx, eu poria e teria ganhado. O Ópio do Teria Povo, ganhado a batalha. É. Teria. Assim, alguns... Teria vendido. Alguns... Ele teria ficado rico. Não precisaria dos subsídios que recebeu. Ele recebeu muitos subsídios do Engels. Do né? Engels. Ele não ia ter ficado na bota dos outros. Mas ele trabalhava bastante. Então... Isso ele fazia. Dá pra Sentado, dizer. mas fazia. Não parava de trabalhar. Então, o título do livro que acabou meio que fazendo com que esse texto viesse a existir, o texto do Ópio do Povo, é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. E aí, alguns meses depois, o Marx vai escrever Crítica da Filosofia do Direito, Introdução. Vamos lembrar que, pelo menos todo livro que eu leio que tem introdução dessa época, é um calhamaço de 1000 páginas, super complexo, e introdução é só um jeito humilde de dizer, vou fazer algo bem completo, vou pôr introdução pra me esquivar de qualquer crítica, pra falar, não, era só aí, eu pus introdução, quer dizer que eu tô só abrindo o jogo aqui. Eu nem discuti Não o que eu quer queria dizer ainda. nada essa introdução, nada. Eu achava engraçado na aula, né, que tinha no seminário de introdução ao Novo Testamento. Eu pensava e que tinha era uns livros de introdução. 500 páginas, chamava Introdução ao Novo Cara, eu sempre pensava que era introdução. Eu falava, Caramba, tem vai que fazer vir uma um coisa volume mais completa. separado só da é, introdução. Nunca quer dizer isso. Só quer dizer o seguinte, meu irmão, quer dizer que nunca vai acabar de estudar, meu irmão. É só isso. Fica a dica. E é legal pensar nessa questão da introdução, assim, porque esse texto é um texto bem pequeno, assim, ele tem umas 12 páginas. 10 nesse caso era introdução mesmo. Mas assim, é um texto que o próprio começo do texto é uma promessa. Olha, esse texto é referente a um trabalho que vai ser exposto, tal, que ele nunca fez. Só que dá pra pensar nesse textinho aí do Ópio do Povo como um dos primeiros momentos em que a gente vai ver algo mais parecido com aquilo que o Marx faz no Capital, assim. Pensar mesmo, o que é a realidade, como que ela funciona. Não que ele não tivesse esse tipo de preocupação, né? Mas teve um grande caminho assim, para o Marx conseguir chegar nessa proposta do Capital, para ele montar todo um sistema, trazer essa coisa toda do concreto, né? E uma coisa que o pessoal fala muito, né? Do materialismo dialético. Por que a dialética do Marx é uma dialética materialista e não uma dialética idealista, né? E o pessoal gosta de falar essas coisas, né? Tinha um contraste também no período filosófico da Alemanha, né? Do idealismo. Então tem tudo também uma reação a um modelo que tinha ali, né? É uma pergunta, que ano a gente tá falando disso aí e que fase do Marx a gente tá falando? 1843 para 1844. Então, o livro mesmo, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, o Marx, ele publica ali em 43. E na passagem de 43 para 44 é que ele vai redigir esse texto, né? E que contexto ele tá combatendo aí? Ali o Marx ele ainda está bastante vinculado com a filosofia do Hegel. Ele é um cara mais próximo daqueles que o pessoal chama na época dos jovens hegelianos. E assim, Hegel é um negócio que, enfim, é complicado. Acho que qualquer pessoa que vai falar de Hegel, primeiro se arrepende muito do fato de ter que falar de Hegel, porque é a complexidade dele, é isso? De todas as glocais que a gente teve, eu nunca entendi nada, assim, sobre...
A gente fala, eu me arrependo sempre. Cara, mano, não dá. Deixa eu ilustrar bem o que o Lucas quis dizer. Não, bem sempre isso. O Lucas uma vez, vamos fazer de Hegel. A gente fez uma propaganda, ninguém foi. Quem foi só uns professores lá que... Mas era eu acho que eles foram tentando entender. Por isso que ninguém foi propaganda errada. E ele queria ser marqueteiro do Marx. É burro, cara. Que loucura. Vai dizer que não é a mesma pessoa. Então, algumas pessoas chegam a brincar que nem o Hegel entendia aquilo que ele escrevia. Tão complicado que é. Eu conheço várias pessoas assim, velho. Vários músicos, né? Aliás, tem um pastor aqui na vila que... Não vai citar o nome. Não. Mas pra gente não se comprometer demais, né, com várias críticas possíveis e imagináveis, a questão é mais ou menos tentar olhar pro Hegel que o Marx estava olhando. O Marx ele tinha uma preocupação muito grande com essa coisa da construção da crítica. Esse é um ponto bem forte, assim. Por que ele chega a um momento e diz, a religião é o ópio do povo? Não, ou seja... Embora não tenha dito... Ele não é, desse jeito ele nunca diz, né? É igual o Edu tá aqui, ele compartilha da mesma questão comigo, né? Do mesmo sofrimento. Quando a pessoa fala que Maquiavel disse, né? Que os fins justificam os meios. Não, vamos parar com isso. Parou. Senão eu vou desligar o podcast agora. Vamos parar com isso. O Edu quase ele teve uma torcicola a última vez, de tanto que ele se desdobrou pra tentar falar que o Maquiavel não falou isso. E no final do áudio é óbvio que ele falou. Se você começar a falar que o Marx não falou isso, esse podcast seria, eu acho que começou com um dos atores do Bach lendo o trecho. E é incrível como é bonito e ele fala claramente. Então, assim, não tem como. Não tem a frase, é só isso. Não tem a frase. Mas é só... Ela. Se fôssemos reduzir no Twitter, ela tem. é o ópio do povo. Ela quem? Ela quem, né? Pode ser tanta coisa, né? Sujeito oculto é a religião. Como sempre. Como sempre. Né? Sempre a religião é o ocultismo. Claro. Agora, como que o Marx olha para o Hegel, né? Ou seja, o Marx ele tem uma preocupação muito grande com essa possibilidade da construção de crítica. E ali, quando a gente pensa no idealismo alemão, né, do século XIX, o Hegel ele é um autor bastante diferente. Porque a gente acaba se acostumando com essa coisa de demonizar o Hegel por conta do idealismo dele, etc, etc. Mas o Hegel talvez tenha sido o primeiro e talvez o único que tenha inserido no próprio idealismo a ideia de contradição, não como um defeito, mas como algo que potencializa a própria elaboração do discurso filosófico. Talvez então, daí ser tão controverso, complexo, entender como ele desenvolve o raciocínio dele. Exatamente. Então, por exemplo, para quem está acostumado a olhar para o Kant e pensar naquele sistema analítico, naquele sistema linear, em que você tem uma afirmação que vai produzir outra afirmação, que produz outra afirmação, e no limite você está numa espécie de escada, ou seja, você começa com uma base muito bem fundamentada e vai elevando o seu trabalho, o seu discurso filosófico, ele vai cada vez se tornando mais arquitetônico, mais belo, mais bem acabado. Ou seja, quando a gente lê a Crítica da Razão Pura do Kant, é uma coisa emocionante, de tão bonito que aquilo é. O discurso do Hegel, e por isso esse valor tão especial da dialética, é mostrar que a contradição faz parte do processo. E sem a percepção da contradição e sem o desenvolvimento dessa contradição, o processo não se completa. É claro que, por exemplo, o Marx olha para o Hegel e vê um idealista. E o Marx não podia concordar com esse lado idealista do Hegel. Ou seja, de pensar que a realidade ela é totalmente racional, que essa racionalidade é totalmente real. Imagina para o Marx como era difícil pensar numa realização total da racionalidade. Por isso que eles classificam como materialista nesse sentido, para tirar um pouco desse campo e trazer a realidade imediata. Existe um problema muito grande de pensar, e esse é um problema que se sustenta até hoje. O que é o real? Sim. Onde ele está? Como ele funciona? Hoje, no Globo Repórter. O Hegel, o real, está em algo que ele chamava de absoluto, que é muito difícil pensar nisso, tem gente que vai achar que isso é Deus.
a gente vai pensar que isso é como se fosse a natureza. O Hegel chega a dizer que chega a dizer que não é, ou seja... Isso daí já quase que entra naquele podcast porque é a verdade, quando a gente fez o do absoluto da verdade, né? Exatamente. É isso que a gente fez. Verdade. Agora, esse texto bateu alguma coisa na sua realidade da época de Marx? Muito. Ali, ele deu alguma repercussão lá? Muito, muito. Ou seja, essa é uma questão que, inclusive, quando a gente conversou sobre Nietzsche, isso apareceu. Quando a gente conversa, enfim, quando eu acabo falando, eu gosto de brincar que nós somos filhos do século XIX, né? Ou seja, porque, de alguma forma, as coisas diferentes, elas aconteceram no século XIX. Deus morreu no século XIX. Explica isso melhor, antes que eu perca todos os patrocinadores desse podcast. Eu tava achando falta da polêmica até agora. Tava de boa até agora. Que bom que ele sempre se converte no final do podcast, mas... Só ouvir o podcast sobre o Nietzsche, vocês vão entender. Edu, explica por que Deus morreu no século XIX. Cara, aí é uma pergunta que fazer pro Nietzsche. Não, eu gosto sempre de falar que Deus morreu no século XIX... Tanto que acontece as guerras logo depois, né? O que acontece com o ser humano, não só as guerras, mas essa religião que gera a Alemanha, e não só a Alemanha, tudo que gerou. Quando a gente olha para... Isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar o pessoal que tá ouvindo a gente e que gera com tanta raiva de Marx, outros pensadores, e todo mundo pode fazer qualquer tipo de crítica, contanto que seja intelectual. O pensamento aí para ser criticado. E isso é normal. Isso, aliás, é saudável você criticar, você derrubar. Mas quase que a contradição necessária, né? Ela tem que ser feita. No diálogo. Isso. Mas assim, por que eu falo isso? Isso é um exercício hermenêutico, porque a gente tem que saber qual é o impacto que tem cada texto lá, seja ele o bíblico, seja qualquer texto que a gente está lendo, porque eles estão criticando um pensamento, quando eles estão criticando uma religião, um Deus que morreu, eles estão numa sociedade que vai gerar o que gerou. Então vai gerar uma Alemanha, vai gerar tudo que gerou e que a gente viu que gerou, principalmente começo do século XX. Então a gente tem que saber o que eles, no fim das contas, e agora talvez sendo até mais polêmico, eles são profetas do que a gente já viu. Eles estão prevendo, quando Nietzsche vai falar, Deus morreu, ele está sendo um profeta. Esse Deus que vocês estão adorando não vai gerar nada saudável, e não gerou. Então, esse Deus morreu mesmo. E a gente tem que concordar com ele. Porque se a gente estiver adorando aquele Deus que eles estão, a gente vai dar na mesma coisa. Se a gente não olha a história, a gente vai repetir a história. Não, essa coisa que vale mesmo olhar o podcast do Nietzsche, se você se interessa mais sobre esse assunto. Mas esse personagem, né, que é o Zaratustra, né? Ali, na verdade, tá na Gaia Ciência, né? É o aforismo do Deus Louco. É o 125 da Gaia Ciência, quem quiser dar uma olhada. Mas o Zaratustra, ele anuncia bastante a morte de Deus, ele fala que ele é o sim Deus e tal, então tem bastante disso também. É isso. Essa lógica de que um sistema, uma forma de viver o Deus, ou como, principalmente essas religiões que estavam, a maioria estatais, bem estabelecidas, com seus privilégios e etc, né? E um jeito de viver sociedade, é isso que está sendo criticado. Vocês argumentam, tanto do Marx quanto pro Nietzsche, a grande sacada desses caras é essa, né? De olhar e falar, gente, o jeito que vocês estão vivendo sociedade, o jeito que a gente está fazendo, as razões pelas quais a gente faz e justifica com a fé ou com um modelo religioso. Ele tá dizendo, cara, isso daí tem um absurdo aí, tem alguma coisa muito fora. E eu acho que é a lucidez desses caras, e esse aspecto profético, até que o Marx brincou, vem daí. Eles estão dizendo, cara, isso aqui tá totalmente fora. E se a gente, por exemplo, olhar para um outro autor, mais ou menos do mesmo período, da mesma época, que era um autor mais no interior do espectro cristão, só que ele se assustava muito com essa questão, ou seja, de uma espécie de pensamento religioso que dominasse tudo, que explicasse tudo, que controlasse tudo, é o Kierkegaard. É o Kierkegaard. Não, eu estava pensando nele, assim. Exatamente, ou seja, o Kierkegaard, ele era um autor essencialmente hegeliano, porque ele trabalhava o tempo inteiro com as categorias do pensamento de Hegel, só que aquilo que mais assustava o Kierkegaard era esse impulso que a humanidade tem em tornar todas as realidades divinas completamente explicáveis e, no limite, domináveis. Isso. Essa domesticação, né, do discurso religioso. E ele trouxe, além da contradição que você estava falando que tinha no Hegel, né, ele traz esse conceito de paradoxo também.
Que é um pouco disso, né? Parece que está se contradizendo, mas aqui está, de alguma forma, andando em paralelo e fazendo com que elas se contradizem, mas corroboram pro andamento das coisas. Né? É que foram sacadas desse cara. E talvez a gente olhar hoje pro Marx e que sentido, então, a religião dessa época era efetivamente como um ópio e em que sentido isso acontece? Mas voltando aqui, qual foi o impacto na sociedade ali? Essa é a pergunta. O impacto foi grandioso porque uma coisa que hoje a gente não tem a dimensão, por exemplo, quando o Marx fala, eles foram profetas, de fato eles foram, porque imagina que hoje nós vivemos no século XXI, então é completamente comum, ou pelo menos a gente espera que continue a ser, que as religiões elas tenham perspectivas diferentes acerca do mundo. E também é mais ou menos comum, esperamos que continue a ser, que a ciência não tenha nenhuma dependência dos discursos religiosos para continuar a ser ciência. Pode parecer um absurdo, mas para a ciência contemporânea hoje, não interessa muito a questão se Deus existe ou não. Até porque ela está no campo daquilo que se pode mensurar e provar, então, em tese, as duas coisas poderiam muito bem andar em paralelo, né? É um pouco mais delicado que isso. E eu, como pastor, é saudável pra gente também, em tese, a gente poder existir sem a ciência ficar enchendo o saco também. No limite, quando eu olho para essa questão, eu entendo que aqueles autores, aqueles pensadores que defenderam uma separação entre ciência e religião, eles estavam contribuindo para o desenvolvimento da ciência e contribuindo para o desenvolvimento da religião. Isso. Porque imagina, por exemplo, todo mundo aqui está no interior do campo da cristandade, etc, etc. Inclusive... Estamos gravando isso, hein? Olha, isso está gravado, hein? De algum jeito específico, mas bem muito especial. mais que nós três somados juntos. Olha... Imagina como que seria difícil você precisar adequar a sua perspectiva teológica, a sua perspectiva religiosa a cada momento diferente da ciência. Pois é. Agora, hoje pra gente isso é um grande absurdo. Mas não era antes, né? Assim, não era. Os caras queriam toda hora, assim... Quando a igreja estava no poder, ela mandava, ela queimava, ela destruía, ela mandava voltar. É muito simples, por terra exemplo. plana. Então, ops. Terra plana. Que século mesmo estamos falando? Eu tava numa conferência, eu tava num congresso de pastores. E o tanto de pastores que estão acreditando em terra plana, cara. Assim, eu pensava... É assustador, eu falei, não é assustador. Mentira. É assustador. Não, da minha denominação, de outros... É mentira. Você pensa que não... É verdade, mas cara. aí, nesse contexto, é muito interessante até falar isso, talvez mais até por causa dessas... Estamos pensando em fazer um podcast, cara. Uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia nunca se propôs a isso, cara, a definir o formato da Terra. Independente de quem é terraplanista ou não, eu não posso jogar para a Escritura essa intenção de definir quem gira em torno do quê. Ela não se propõe a isso, né? Então é nesse campo... expressões como o sol parou, isso. Que os caras piram. Não, mas aí nesse campo, que é muito interessante e trazer isso de volta, como o Lucas está trazendo, é porque não é a proposta. Então os caras querendo discutir a igreja, se Galileu ia ser queimado ou não, por causa disso... Sim, não é para trás. Então você acha que esse texto e outros ajudou muito? Na verdade foi uma grande ruptura, porque ali naquele momento a presença do discurso religioso, ela não era uma presença de um discurso religioso como a gente compreende. Era hegemônica agora. Quase. Ou seja, e esse é um ponto muito para mim já tinha sido rompido. Não. Sim, até hoje não foi? Né? Então, o Marx eu acho que uma das coisas que acontece ali naquele momento é que você tenta separar a igreja, Estado a Estado, mas a igreja continua influente no Estado. Você não consegue desassociar as duas coisas. E você permanece isso século XIX e a gente está falando do século XXI e as coisas continuam. E até porque, por exemplo, a perspectiva de Estado, que era uma das perspectivas mais fortes na época do Marx, é exatamente a perspectiva do Hegel, que ele critica nessa obra maior, que é a obra que vai ser utilizada como uma espécie de início para o Marx pensar como isso é assustador. Então,
quando Marx fala sobre a questão da religião, na verdade esse conceito ali, para ele, é muito mais largo do que o que a gente pensa. Quando o Edu começou esse podcast fazendo o pano de fundo do iluminismo, e uma das características é a tirada da divindade dos reis, para mim já estava perdendo, né? Mas ainda não está se concretizando ainda essa tirada do poder da igreja, da divindade legitimada da igreja e dos reis. E lembra que quando a gente fala de uma coisa assim, agora a partir desse momento foi rompido, não é uma coisa que se aplica automaticamente para o mundo. Agora é uma lei mundial. Não existe isso, né? Você tem várias civilizações que estão em momentos diferentes, né? O Edu falou da diferença que é na França, justamente essa linha mais de ruptura a França sempre foi mais por causa do trauma, do trauma religioso, da série de abusos que teve. Então, quanto que eles vêm com um iluminismo muito mais focado na negação desse religioso em qualquer instância. Eu diria ainda que nem a França é tão vanguardista, né? A Inglaterra, antes disso, já tinha promovido com a Revolução Gloriosa, né? Então, já vinha se entendendo que essa questão da religião era um problema, um aspecto macro de Estado. A própria ruptura, né, no anglicanismo já era uma coisa de não estar suscetível a Roma, de um negócio mais, né? Então eles criam uma coisa meio à parte, né? Então, assim, aí esses lugares já têm história, né? Exatamente. Só que esse é um problema grandioso, né? Como a religião, nessa perspectiva mais larga do Marx, ela acaba sempre morrendo e ressuscitando. Sim, claro. Então você vê como é que é engraçado, já puxando pra cá, às vezes a gente critica, né, os caras que cospem hoje no Marx, que grita comunista, né? Hoje não percebe assim o trabalho no todo, né, que muitos contribuíram para construir a sociedade. Imagina como é difícil você viver numa sociedade, infelizmente é o que a gente tem visto bastante hoje, né? Hoje existe uma relação muito grande com perspectivas neoliberais, o fundamentalismo religioso, ou seja, infelizmente a gente vive num momento histórico em que a gente consegue olhar essa conexão de uma forma muito clara entre neoliberalismo e fundamentalismo religioso. Há pouco tempo atrás isso era quase inviável, né? Assim, você não associava uma coisa com a outra. Há 20 anos, se a gente contasse isso, olha, nós vamos chegar num momento no século XXI, essas duas coisas vão caminhar em que o fundamentalismo religioso ele vai se associar muito com o neoliberalismo. Uma questão importante ali do Marx é que ele começa falando nesse texto que a crítica da religião já está acabada. Ele está fazendo uma coisa muito parecida com aquilo que o Nietzsche faz lá no aforismo do Homem Louco, né? Quando o personagem do Nietzsche diz Deus está morto, na verdade ele está repetindo aquilo que já contaram para ele. É como se fosse uma história muito conhecida. Então ele sai na praça com a lanterna e ele está na praça onde todo mundo fala. É como se todo mundo falasse aquilo que a televisão está falando, que os jornais estão falando. Então aquilo era muito conhecido. Só que ele começa a perguntar, mas vocês perceberam o que isso significa mesmo? O Marx, quando ele começa o texto dizendo, e o Marx tinha um senso de humor todo particular dele, que a crítica da religião está terminada, que ela está acabada, o que ele quer mostrar, ou seja, o que ele quer provocar é, vocês perceberam como essa perspectiva de religião ela está presente? Quando vocês olham para o Estado e entendem que o Estado, numa monarquia como é o caso da Alemanha no século XIX, esse Estado representa uma espécie de forma natural, ou a melhor forma possível, ou a forma desejável. Vocês pensam em todas as pessoas que não são acolhidas e que simplesmente não participam desse Estado? Ou vocês pensam, talvez como Hegel, que é o Estado que cria a sociedade, não a sociedade que cria o Estado? Quando ele faz esse tipo de crítica, ele entende que ele está fazendo crítica da religião. Agora eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta honesta. Mas a resposta tem que ser igualmente honesta, Marcos? Não sei, mas eu acho que algumas pessoas estão com essa pulga atrás da orelha. O cristianismo, a cristandade ou cristianismo, não seria autossuficiente para chegar ao laicismo, sozinha, sem essas críticas comunistas ou mais radicais que vieram deles? É uma boa pergunta. O meu pai dizia que isso é uma pergunta altamente indagativa. Olha, o Marx chega a dizer que o Estado laico, ele é a realização do Estado cristão. Mas também... Quem falou isso? O Marx. Ah, é? O Marx diz que o Marx é cristão. Pro Nietzsche ele é, essencialmente. Né? E esse é um ponto bastante interessante. Quando você pergunta assim, o cristianismo, ele seria autossuficiente
em relação à sua potencialidade de fazer esse tipo de crítica? Potencialidade, sim. Mas ele não foi. E historicamente, né, com os outros comprometimentos que foi feito em nome da cristandade. Eu entendo isso. Então, provavelmente não aconteceria essa reflexão. Precisou ter outras vozes. E aí, em reação a isso... O que você está falando é, precisou as pedras clamarem. Nietzsche e Marx são pedras maravilhosas. O Deus da fé cristã é tão vivo que falou, já que vocês não vão fazer, é que é quase assim... É muito o que Jesus fala, quando Jesus chega para a cidade e ele vê Jerusalém... Ele criticando a Jerusalém... ele chega para Jerusalém e falou assim... Cara, é muito interessante. Não é porque Jerusalém não deu certo, e Jerusalém... Desculpa quem tá me ouvindo aí, que... Sei lá, vamos lá, deixa eu fazer a crítica. Quando Jesus chega para Jerusalém e ele vê que nenhum dos profetas que Deus mandou... Jerusalém aceitou e não aceitou o Messias. Sim. E todas as parábolas de Jesus conta isso. Eu mandei todos e aí Deus pensou, o dono da vinha pensou, vou mandar o meu filho, não é possível que não vão aceitar. E aí em vez de baterem, eles matam o filho. E não é por isso que Deus é falso ou que o projeto de Jerusalém deu errado. É tão interessante isso. A gente pode falar, então, não deu errado. Não, isso é o projeto. Então assim, é a mesma coisa que a gente pode pensar a igreja ou a fé cristã, ou a cristandade. A potência é tão incrível que eu acho que é o que você falou, o laicismo sairia disso. A potência no sentido de, se você levar aos princípios... Se você pensar, tá tudo aí dentro, tá tudo aí dentro, Exato. Dei todas as ferramentas. Não essa potência mas não vai sair daí, porque assim como Jerusalém não saiu, não aceitou. Tem que ter a morte, tem que ter os profetas de fora. Sim. Algumas pessoas podem ficar, né, meio... Sempre foi assim. Podem ficar meio assustadas com isso. Tem que ter o Melquisedeque. Tem que ter os caras aparece de coisa fora, que você não consegue explicar. Não tá aí você vai dizer, é verdade. A verdade, vindo da boca de quem quer que seja, continua sendo verdade, né? Que quando eu estava nas minhas primeiras aventuras na leitura do Capital, enfim, demoraram bastante, porque aquilo ali é bem que ainda teremos nosso podcast. Manda aí o seu pedido, se você quer ter um podcast sobre o Capital. Uma das coisas que eu me perguntava muito por que não havia nenhum pensador cristão da época fazendo um trabalho daquele. Claro que sim, tem um caminho gigantesco para poder chegar, e é mais ou menos o que a gente está conversando hoje, ou seja, como a crítica da religião termina na crítica da economia política. Como é que foi parar lá isso? Como isso aconteceu. Quem deveria estar refletindo a religião da época, né? De uma certa... De dentro, talvez. Exatamente. De uma certa forma, a gente pode pensar que o Marx, ele nunca se preocupou necessariamente com uma crítica do cristianismo. Olhar para Cristo, o cristianismo e a cristandade isso daqui, e né? dizer o que ele entende ou o que ele prefere que seja. O que o Marx fez foi olhar no desenvolvimento histórico do cristianismo, analisar os efeitos e disso, ver como o cristianismo ele sempre assumiu uma postura hegemônica de poder. E como depois ali do século IV, com a questão da relação com Roma, muito difícil não pensar na cristandade como o elemento poderoso mais ao lado dominante financeiro, lado político, em todas as esferas. Na ciência, na economia, na política, no próprio saber, na filosofia, na arte. Ou seja, esse conceito de religião do Marx é muito mais largo. E ele, inclusive, está fazendo uma provocação para o tempo dele. Que talvez esse conceito de religião seja visto como um conceito muito vencido naquela época, mas talvez não tão vencido assim. É verdade. Ou seja, como se essa religião, como se fosse uma espécie de um cadáver que ainda continua presente. Ou seja, talvez aí a ironia, né, disso que você colocou, de a introdução à religião, a crítica à religião está acabada, né? Ele quase faz uma ironia com isso, dizendo acabada, olha os efeitos que isso tem, né? E assim, se na época do Marx era muito estranho que falassem, por exemplo, no capitalismo como uma espécie de fórmula natural para a organização social, né? Imagina hoje que a gente escuta a mesma coisa. Ou seja,
Por que a gente não olha para esse discurso como um discurso religioso? Há muitos que acreditam que o capitalismo é a única forma possível de organização social. E, portanto, divina, ou quase isso, né? Ou seja, em qual momento, vocês todos que são da área de teologia, em qual momento na Bíblia existe algum tipo de definição de sistema de organização social? Tem que ser assim, né? Ela descreve muitas vezes o como que é, mas não necessariamente ela estabelece normas, muito pelo contrário, né? Algumas outras normas são até, às vezes, inviáveis quanto sistema, né? Exatamente. Eu estava estudando um pouco o Calvino e como era interessante o Calvino falando a hora que ele começa a bater nos ricos da sua cidade, né? E o tanto que ele fala que não podia ter ricos, né? E quando ele começa a incomodar aí, e os puritanos também, eles começam a ser expulsos. Porque ele começa a falar assim, não, numa cidade onde tem os convertidos não pode ter pobre. Os ricos, o dinheiro não pertence a ele, é de todos. E aí eu comecei a ver aquilo lá e falei, cara, que discurso comunista! Né? Eu falava assim, caraca, como você tinha isso, né? E como no reino de Deus sempre foi isso, cara. Não pode ter a miséria. Quem tem mais tem mais responsabilidade, né? Quem foi mais dado, mais será cobrado. Exato, sempre foi assim, cara. Se a gente for pensar, por exemplo, num teórico que era militante também como Thomas Mintzer, por que todos aqueles que tomaram não usaram o mesmo discurso? A gente entrou muito no Capital, que a gente ainda vai falar disso no próximo, mas eu quero falar do ópio. Vamos falar de hoje. Como é que a esquerda, depois eu quero voltar no ópio como droguinha. Fuma aqui, mas eu senti. Por isso que eu queria que o Paulo só porque o pessoal aqui é de humanas. Eu queria que o Paulo Só porque o pessoal aqui é de humanas, ele quer falar de ópio. De humanas aqui, vocês estão tudo fugindo. Agora eu tô me sentindo oprimido porque eu vim da sociedade, vocês estão querendo me expor aqui. Você falou um negocinho off. Mas eu quero que você agora fale e você arranje briga com seus amigos, seus pares. Você falou que uma grande parte da esquerda entende, pelo menos na sua opinião, como é que a esquerda atual entende o ópio do povo e por que você considera que está errado? Eu entendo que é uma perspectiva muito imatura. Por exemplo, trabalhando exatamente com as categorias do Marx. Se o homem é o mundo do homem... E é o mesmo parágrafo. Ele começa falando, o homem é o mundo do homem. Estamos com o livro aqui aberto. Exatamente. Tá tudo na mesma página. Tudo que a gente está conversando hoje está na mesma página que é a primeira página. Literalmente, não é só dizer que está na mesma página. Exatamente. A gente está se bastando bastante. Ou seja, ele diz que o homem é o mundo do homem e que o homem cria a religião e não a religião cria o homem. Então, vamos lá. Pensando como o Marx, quem criou o cristianismo? A própria humanidade. Pela própria lógica dele. Se a própria humanidade cria o cristianismo, pelo menos seria possível pensar que há diferentes manifestações possíveis desse cristianismo. O que o Marx faz é identificar a forma hegemônica do cristianismo. Em nenhum momento ele vai dizer que o cristianismo é inteiramente contrário àquilo que ele propõe. Até porque ele não se propõe a avaliar o cristianismo como um todo, né? Ele está avaliando aquela manifestação. Exatamente. Agora, chega até ele. Imagina como é estranho alguém que diz assim, o Marx diz que a religião é o ópio do povo, então por isso nós temos que destruir toda forma possível e imaginável de religião. Como acontece nos estados comunistas, no caso de adotar o ateísmo como uma regra geral, por exemplo. Né? Nenhuma delas deu certo. Sim. E tem uma outra coisa que a gente pode questionar aí também, que é um ponto bem dizendo forte. Porque aí, isso era muito militado, assim, dizendo assim, então tem que ser ateu, toda marxista necessariamente tem que ser ateu, por exemplo. Não tem nenhuma necessidade disso. Vários e vários marxistas contemporâneos ao Marx e posteriores eram cristãos mesmo, ou seja, cristãos sérios, etc, etc. Então, é até estranho quando alguém fala isso. Mas era muito comum, né? Na história recente. Não, ainda hoje é comum. Os caras... Porque Cuba adotou meio isso, então... Então, e o engraçado é como a igreja cresce no comunismo. Sim. Nossa, é igual na Europa água. Oriental, vários regimes adotaram o ateísmo crescesse. como prática mesmo. E um ponto importante é que não existe nenhuma realidade de existência de um Deus para que haja uma religião. Então, por exemplo, quando a gente olha para várias manifestações diferentes de religiosidade,
a gente vai encontrar, por exemplo, o budismo que não tem uma divindade necessária. E a gente vai olhar, por exemplo, para os cultos de personalidade de alguns regimes socialistas ou comunistas, e a gente vai olhar assim, mas em qual medida isso também não é manifestação porque da religião? é manifestação cultural. Porque o que ele está exatamente. propondo, se isso fosse verdade, é uma manifestação cultural. Exato. É cultural mística, mas é cultural. Sim. E um texto super importante do Marx, mais ou menos da mesma época, é o texto sobre a questão judaica, quando Marx vai olhar para o problema dos judeus na Europa. Ou seja, ele também se atentou a isso. E o Marx, ele questiona como é importante que haja uma espécie de emancipação específica para o judeu, porque o judeu ele não pode se enquadrar naquilo que o Marx chama de Estado cristão. Porque o judeu ele não pode... Lembra que você tinha restrições civis com Exatamente. relação a isso. Por exemplo, no Brasil mesmo, no início, quem não era católico, não foi batizado, não tinha documento. Exato. Então você está me dizendo que a visão da esquerda, de uma boa parte, é que eles enxergam esse texto de Marx como se fosse assim, Elimine a religião. Um purismo do comunismo da esquerda é que a religião é um jeito de iludir ou de alienar o drogar, né? Seria esse alienar o povo de uma realidade. Então você dá a droga, ele não vai ver que ele está sendo explorado, que ele está sendo manipulado. E dessa forma, quando você tira essa escama, essa droga, deixa ele sóbrio, ele vai reparar e ele vai fazer a luta dele. Seria isso. Infelizmente. E não quer dizer isso? Não, porque na verdade o conceito de religião do Marx lá é muito mais largo, ele é muito mais amplo e profundo do que isso. Tanto que é mais profundo se você usar essa religião para conscientização é muito mais poderoso. Assim, é uma questão muito grande e alguns marxistas não têm nenhum problema em dizer isso, que, de fato, socialismo e comunismo estão numa espécie de relação de família com o cristianismo. Ou seja, existem marxistas muito sérios que, ao invés de negarem absolutamente o vínculo, eles dizem, não, sim, nós somos vinculados. Eles vão dizer, bom, a nossa postura é que nós não precisamos mais desse vínculo hoje, mas na nossa gênese, sim. Agora, como a direita vê o ópio do povo? A direita. Quando ouve isso, né? A religião como ópio do povo, e reage, às vezes, de maneira... O pessoal da direita direitona, assim. Bem irada contra isso, Os né? bolsonaristas, assim. Os bolsonaristas, eles vão fazer uma leitura muito pior do que a leitura standard da esquerda, obviamente, né? Eu acho que é quase a mesma leitura. Ela se parece porque ela faz uma espécie de mesmo movimento lógico. Né? Ela toma uma parte dessa interpretação que, de fato, fazia sentido quando Marx dizia que a religião, ela aliena, de fato, só que ele estava falando sobre a construção religiosa em todos os campos, na ciência, na cultura, na sociedade, na arte, ou seja, era uma situação muito diferente, na política também. Agora, por exemplo, a direita, ela normalmente vai pensar que, a partir disso, qualquer discurso que seja um discurso progressista tem como uma espécie de seu fundamento necessário e irrevogável a destruição de todas as religiões. E dos valores. Por exemplo, então automaticamente vem família, está destruindo a família, está destruindo a moral, está destruindo, vamos dizer assim... Eu lembro muito bem que assim, a família destrói o Estado, destrói a educação, destrói tudo. E eles e tem visto muito isso, assim, eles pegam o pior do exemplo para justificar matar o melhor do exemplo. É interessante, é o ao contrário. Mas é extrema pela exceção extrema. Você pega um vídeo de uma feminista. Eu vi gente mandando vídeos de, sei lá, pessoas feministas enfiando crucifixo em lugares íntimos para falar, tá vendo? Tem que acabar com todo o movimento feminista. Fala, mas tem feministas eles não respeitam direitos iguais no trabalho. E essas? Exatamente. Não, mas as outras acabaram com todo o movimento. Fala, mas se for acabar com o movimento de um cristão que matou nas cruzadas, acabou toda a igreja, então. Não pensam assim. Porque se for tirar o movimento evangélico pelos piores evangélicos, acabou os evangélicos. Se for tirar o movimento estudantil pelos piores estudantes, acabou tudo. Então não pode tirar os piores pelos piores. Então, assim, o debate, quando você perde a capacidade de dialogar sobre qualquer tema,
Ele leva a isso, cara. Então você mata o debate porque você já entendi. Sua pauta toda e completa é essa daqui, né? Terceira pergunta. Como é visto o ópio do povo pelo povo hoje? Pelo povão? O que se entende hoje? Olha que interessante. Pelos filósofos do povo. Sabe, o filósofo do povo? E até às vezes esquecendo a religião, né? Por exemplo, como ópio, por exemplo. As mídias sociais. As mídias. Como que elas funcionam hoje como uma forma de ópio, quer tenha caráter religioso ou não, né? Hoje tem ópios muito mais poderosos aí no seu consumo. Alienado. Gente, como as pessoas estão usando alienado, quase que tem que parar. Para com essa palavra, gente, assim. Já sério. gastou, já. Já gastou. Você tá dando uma de esquerdinha inteligente, não tá, não. Sabe que existe uma questão no Marx que é bem forte. Tem um teórico francês, o Althusser, ele diz que quando a gente lê o Capital, as dificuldades são grandiosas sempre, mas é muito possível pensar que as pessoas que mesmo privadas da educação, da formação, ou seja, as pessoas que tiveram seus direitos negados, né? O direito à cultura, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito a uma formação humana de fato, essas pessoas elas podem se relacionar muito bem com aquilo que o Marx está dizendo, né? Porque quando você pergunta assim, como o povão vê o ópio? Talvez o povão, e nós aqui somos o povão também, nós saibamos muito bem o que o Marx está dizendo, que a miséria das pessoas que buscam a religião é uma miséria real. Sim. Ou seja, esse grito do oprimido, ele não é um grito falso. E esse ópio que é oferecido, e acredito que a gente conversou isso um pouco em off, ou seja, como esse ópio, ele pode ser visto como uma espécie de analgésico. Eu ia falar anestésico, mas talvez é isso, o analgésico que torna possível conviver com a dor, né? De alguma forma. Que o analgésico tem um efeito prático importante também. E necessário também. Necessário, porque que é o que se diz às vezes da cultura. Isso. Também. Então você tira do ambiente religioso e vai dizer assim, então a pessoa tá desgraçada na sua vida, né? Um termo pesado, mas ela tem pelo menos diversão, Sim. Ela tem o seu lazer. É o que eu digo então dá pra sobreviver. É a teologia da prosperidade, que invadiu a maioria das periferias e tudo, que por um lado é uma desgraça a longo prazo, mas é melhor do que o que estava antes. O cara tava batendo na mulher, tava bebendo, usando drogas. Agora ele não tá usando droga, só que ele tá gastando todo o dinheiro com um pastor que tá sendo explorado também por um cara líder mau caráter. Sabe que tá num jogo ali não tão certo. Então assim, tudo isso acontece e é possível. Não quer dizer que aconteça em todas as instâncias. Não quer dizer que de cristianismo, todos, ou de cultura, ou de política. E que tem crente lá dentro muito sério, por exemplo. Sim. E tem crente que sabe que tem na malandragem. E que tem gente sendo salva. E Deus, que é um Deus complexo, está sendo... E ali tem ópio, ali tem cura, ali tem remédio, ali tem vacina, tem ali tem tudo, tem tudo. Então, assim, é muito complexo, é isso, cara. Onde tem a produção humana, ela vai ter esses aspectos divinos, a gente acredita nisso. Eu queria dar essa ponte para a questão teológica. Aí tá o Lucas crente também, né? Porque ali tá a dor verdadeira. Sim, exato. Mas aí o que eu ia trazer dentro dessa questão, aplicando com a gente, cara, é que onde tiver produção humana, o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele vai ter características de cura distorcida. Então vai ter características de só tirar uma dor, mas não resolver o problema. Se tomar só um analgésico pro câncer. Pro momento ali, exatamente. E aí também, por que eu falo, ressalto a produção humana nesse sentido? Porque aí a arte também pode ter esses efeitos, inclusive curadores, inclusive só alienantes. A política pode ter esse efeito, né, de emancipar em certo sentido e de promover uma alienação em outro, né? E aí é interessante ver como que, se for da direita, da esquerda, como que elas duas usam o povo, né, nesse próprio ópio, né, a seu bel prazer, exatamente. Né? O povo se enxerga como? O povo se enxerga como a esquerda quer, o povo se enxerga como a direita quer. Né? E aí fica sempre essa questão, o que de fato o povo está enxergando? Né? Ele está enxergando o ópio, ele está enxergando, né, o analgésico, ele está enxergando Cristo vivo na vida dele o tempo inteiro, uma cura real, ou ele está sendo iludido, enganado e levado por quem está acima dele. E a gente sempre precisa lembrar que o Marx ele estava absolutamente comprometido com a realidade da população. Ou seja, o Marx, ele normalmente
e nesse sentido acho que eu vou falar uma heresia grandiosa aqui para vocês, o Marx ele usava muito daquela postura de Cristo, que com os fariseus ele era duríssimo, mas com o povo ele abaixava até o quanto ele devia abaixar para ele poder ser compreendido. Tem uma frase muito interessante aqui que ele fala o seguinte: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração. Cara, eu acho muito legal porque assim, uma vez o Gustavo falou que Deus no Antigo Testamento, ele usa a religião para se revelar. Mas depois do Cristo, ele não precisa mais da religião. A religião é um meio possível. Isso já sou eu falando, só para não deixar o Gustavo na frente. Mas é interessante porque a religião é um meio possível, a forma, esse religar, né, do homem chegar a Deus. Mas é insuficiente, porque sempre o homem tentando chegar a Deus é insuficiente. No Antigo Testamento, ele usa isso. Todas as coisas que Deus põe, desde o tabernáculo, templo, tudo, são coisas humanas, expressões humanas. Vão sendo ressignificadas para apontar para Cristo. Isso, você pode ver que tudo tem um significado em Cristo. Você vai ver todas as coisas. Mas Cristo é a plenitude da revelação. Por exemplo, só para ilustrar isso, existiam templos na época. Os povos faziam templos para os seus deuses, tinham lugares sagrados. Aí Deus vem e institui o tabernáculo, que era uma barraca que ia andando aonde o povo estava. Então ele está dizendo, ok, vocês têm essa noção de que existe um lugar sagrado, um lugar onde Deus é adorado. Pois é, esse lugar, no que eu estou me revelando, ele é móvel. E isso se concretiza no Cristo a partir do momento que isso é uma pessoa. E se estende para os cristãos ao ponto que somos chamados de templo do Espírito Santo. Então olha só um conceito como ele usa algo estático e ele desloca isso para o povo de Deus. É o lugar sagrado onde Deus se manifesta, né? Isso é muito forte. Se a gente entendesse isso como cristianismo... Salomão, quando vai inaugurar o templo, ele fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Depois, Estevão vai repetir, os religiosos matam ele por falar isso. É interessante que o povo queria um rei, Deus não queria, mas quando estabeleceu, fez o reinado de Davi. Eu vou falar de um outro que era um rei, homem segundo o coração de Deus, apontava... que vai estabelecer o reinado de Cristo, que é o rei servo. Por que eu tô dizendo isso? A gente fez o ponto de vista da esquerda, da direita, do povo. O que a gente faz é encurtar a distância com quem a gente realmente quer falar, que é Jesus. E é isso que é legal. Jesus ressignifica até os textos de Marx. Independente se você gosta de Marx ou não gosta. Mesmo sendo anterior a ele, né? Historicamente, mas... Jesus se ressignifica qualquer coisa. A religião, que pra mim é muito mais preocupante do que Marx. Sim. E a religião... As pessoas trocam essa bandeira, né? Querem derrubar o Marx como se isso fosse resolver. Assim, as pessoas peneiram a mosca, mas engolem o camelo. Eles peneiram Marx, mas engolem a religião. E aí fala mal do Marx, mas engole a religião. Meu, pega os dois pelo menos, né, mano? Olha pro contexto, olha pro evangelho. Eu quero só falar mal da religião do jeito que o Marx falava. Que olha como falava bem mal, viu? Falava certinho. Isso, exatamente, cara. Não tem problema falar mal de Marx, mas pelo menos falar mal da religião também, né? Ajuda aí. Eu acho que Jesus ressignifica a religião muito bem, porque Jesus falava muito bem, e eu acho que é isso. Eu sou um cara que bato bastante na religião, na verdade não como, assim, as pessoas, uma vez o pastor meu, antigo pastor meu, me perguntou quando eu lancei o livro Vida Cristã Fora da Caixa, ele veio preocupado quando eu ia lançar o livro, ele falou, a caixa é a igreja, Marcos? Dizendo assim, você tá falando pro pessoal viver fora da igreja, parar de vir na igreja? Eu falei, não, pastor, pelo contrário, a caixa é a religiosidade, a gente achar que o sistema controla Deus, e é exatamente isso. Marcão, e é legal você falar isso do ponto de vista que, às vezes, essa religiosidade que você está combatendo, às vezes dentro de você mesmo, né? Não, é só dentro de mim. Aliás, eu só combato ela porque eu descobri que eu era em você, né? Exato. Eu só me converti depois de fazer teologia. Eu achava que eu era um convertido, mas a gente vai percebendo que a gente é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, porque na nossa cabeça o filho é pródigo, é só o mais novo. É só ele que estava perdido. A gente tá tão acostumado a achar que o mais velho tá convertido, porque é o religioso. E os dois estavam longe do pai. Os dois estavam longe do pai. Exatamente isso. Porque a religião, a gente acha que tá tudo certinho, cara. Mas quem deu mais trabalho para Jesus foram os religiosos. Verdade. Quem deu mais trabalho para Jesus e quem não aceitou Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, não foi Roma. Que quantas vezes eu tentei te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos, né? E assim, e chorando com isso. Chorando. Os religiosos dão muito mais trabalho. Dão muito mais trabalho. São muito piores. Dão muito mais trabalho. Por isso que talvez... o Lucas não pode falar isso. Ele pode, porque ele é os dois, né, cara? Ele é religioso e é de esquerda. Ele é um religioso que disfarça bem.